Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, data para lá de histórica. É só lembrarmos do Texas, de John Kennedy, que logo nos virá à memória a importância desse dia. Não obstante, o momento presente é muito quente. Assim que possível, eu farei um especial aqui sobre John Kennedy, mas hoje a notícia é quente. A Gatestone publicou em sua página principal, publicada em língua inglesa, que a Rússia cercou a OTAN. Eu já falo sobre isso. Antes, contudo, não posso passar batido sobre uma informação que vem também da Rússia. O RT News publicou agora há pouco que durante o terceiro trimestre de 2021, os chefes das principais firmas de investimento, os bilionários americanos Warren Buffett, Kenneth Fisher, Ray Dalio e Michael Burry interessaram-se em ativos para lá de polêmicos. A matéria da RT diz que os especialistas em investimento, como Buffett, por exemplo, concentraram-se em três setores: o da defesa, o bancário e o do petróleo e gás, no último trimestre de 2021. Compraram, diz a RT, ou decidiram não vender ações das empresas nessas esferas: gás, petróleo, defesa e bancos. Eles prestaram atenção especialmente nos ativos das seguintes empresas. Primeiro, Chevron. Devido ao aumento do preço do petróleo, a petrolífera Chevron teve o seu maior lucro desde 2013, 6,1 bilhões de dólares ante um prejuízo de 207 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. A Berkshire Hathaway, holding de Buffett, comprou 5,58 milhões de ações da empresa, o que elevou sua participação no portfólio para 0,99%, enquanto a Bridgewater Associates, fundada por Dalio, adquiriu 2.500 ações da mesma empresa, Chevron. Por sua vez, a Fisher Investimentos, de Kenneth Fisher, adquiriu mais de 223 mil títulos da Chevron. Em relação ao setor bancário, o Bank of America, a corporação financeira americana, é outra empresa que os bilionários apostaram pesado. Durante o terceiro trimestre do ano, os lucros da empresa aumentaram 58%. O setor de defesa também recebeu atenção especial dos mega investidores. A RT diz que os investidores citados têm se interessados pela Lockheed Martin, empresa da indústria aeroespacial e militar americana. Assim, por exemplo, a holding de Dalio adquiriu 10.900 ações da empresa, enquanto a Burris comprou 30 mil ações. Fisher também decidiu aumentar a sua participação na Lockheed Martin e obteve 347 ativos, e agora há cerca de 3 mil deles em seu portfólio. Bem, isso quer dizer o seguinte: enquanto todo mundo se preocupa em criminalizar o petróleo, por assim dizer, para salvar o planeta, grandes investidores, as grandes baleias americanas, como Buffett, por exemplo, o maior investidor do mundo, está comprando ações de petróleo. Enquanto muitos dizem que está tudo bem, nada acontecerá no setor de defesa, os mesmos investidores investem em defesa. E também em relação aos bancos, quando todo mundo diz que os bancos quebrarão no mundo todo por conta das criptomoedas, os investidores citados também investem no setor bancário. Bem, isso quer dizer o que exatamente? Que eles estão loucos, que estão pirados, as bolsas no mundo todo caindo e eles investindo em ações? O que é isso? Será que perderam o rumo? Bem,
devemos esperar, não queremos aqui fazer nenhum juízo de valor, mas eu particularmente penso que não, principalmente quando investem nesses dois setores, petróleo e gás, é claro, e defesa. Petróleo, porque eu já disse num vídeo da semana passada, que o petróleo ficará cada vez mais concentrado na mão de poucos. Portanto, a Chevron, que domina esse conglomerado, que terá o monopólio do petróleo daqui para frente, quem sabe do próximo ano em diante, recebeu atenção especial dos grandes investidores, corroborando tudo que eu falei no vídeo anterior. Pois é. Então, enquanto muitos pensam que o petróleo vai acabar e saem loucamente, enlouquecidos, não é? Atrás de carros elétricos, os velhos e bem-sucedidos investidores sabem que o petróleo não vai acabar. Podem ficar tranquilos. E também em relação ao setor de defesa. Isso tem tudo a ver com a matéria saída hoje na Gatestone. Ela disse simplesmente que a Rússia cercou a OTAN, impedindo que a OTAN avance sobre a Europa Oriental e também sobre o Oriente Médio. Enquanto o Ocidente preocupava-se sobremaneira com suas próprias mazelas, com fechamentos, com fique em casa e também com a questão mais, mais preocupante do momento no Oriente, o Mar da China Meridional, Putin armava o seu tabuleiro, na surdina, quietinho, comendo pelas beiradas, como dizem os mineiros, a ponto de cercar a OTAN. Bem, para entendermos essa situação, precisamos ir, evidentemente, ao mapa, porque a Gatestone faz aqui uma bela reflexão, ou melhor, uma bela pesquisa sobre como Putin foi estabelecendo o seu domínio, ou está criando as bases, os fundamentos para o seu futuro domínio sobre toda a Europa e Oriente Médio. Vocês estão vendo aqui o mapa com os marcadores em amarelo. Pois bem, esses marcadores em amarelo significam exatamente as posições russas na geopolítica, posições militares russas. A Gatestone começa tratando do caso do conflito que houve entre Armênia e Azerbaijão. Nós estamos aqui sobre Armênia e Azerbaijão, e a Gatestone lembra que exatamente neste ponto Putin começou a sua estratégia para domínio de todo o Oriente Médio e também de parte da Europa. Fez vista grossa num primeiro momento em relação ao conflito. Depois, posteriormente, esta vista grossa passou a significar um cozinhar o galo, como dizem também os mineiros. Putin fez com que os dois parassem de brigar, mas não solucionou a questão. Apenas fortaleceu a sua presença na região, isolando a Turquia de qualquer participação em relação ao problema. Isolando a Turquia do Azerbaijão, por assim dizer, mas também isolando a Armênia de possíveis ajudas da União Europeia ou da OTAN. Diz o Gatestone que esta solução provisória imposta pela Rússia nega ao Azerbaijão o controle do enclave ao mesmo tempo que impede que sua população de etnia armênia desenvolva estruturas de Estado funcionais. Em outras palavras, diz o Gatestone, a ferida permanece aberta, e aberta por uma faca russa que poderia ser virada a qualquer momento que Moscou desejasse. A solução provisória também torna ambos os regimes, tanto do Azerbaijão quanto da Armênia, dependentes do poder russo por pelo menos 5 anos, ou pelos próximos 5 anos. A Turquia também foi afastada ou privada de negociações, tanto com o Azerbaijão quanto a Armênia. Já no lado oposto, a Armênia não tem uma oportunidade de buscar apoio significativo de potências
solidárias na Europa e na América do Norte, leia-se Estados Unidos. Moscou beneficia-se também de sua nova presença militar na região, ganhando o controle das fronteiras com a República Islâmica do Irã. Em relação à Ucrânia, diz o Gatestone, depois de anexar a Crimeia, Putin foi cuidadoso com a dosagem de seu apoio aos separatistas em Donetsk. Putin não nega que deseja laços fortes suficientes para manter a Ucrânia em estado de tensão, mas não tão forte a ponto de criar um estado separatista completo. Então, conclui o Gatestone que Putin joga um jogo mais ou menos semelhante na Moldávia, apoiando os separatistas de etnia russa até certo ponto, mas não a ponto de permitir que a Moldávia, ou que os separatistas, melhor dizendo, declarem uma independência total na Moldávia. Já em relação à Geórgia, Gatestone diz que esta é também moldada pela mesma variação em relação ao Azerbaijão e Armênia. Tendo formalmente anexado a Ossétia do Sul, Moscou ainda mantém uma presença militar na Abcásia, diz o Gatestone, outro pedaço do território georgiano confiscado em 2008, enquanto Putin se apresentava como corretor honesto em uma busca por uma solução permanente. Já em relação ao Afeganistão, a Gatestone diz que Putin serviu-se da tomada do poder pelo Talibã do Afeganistão para fortalecer a sua presença em toda a região. O objetivo de Putin, diz a Gatestone, é manter o Talibã em seu melhor comportamento por medo de enfrentar a Rússia num possível futuro conflito. Ao mesmo tempo, torna o regime do Talibã um protegido da Rússia. Nas últimas semanas, diz a Gatestone, Moscou usou o bicho-papão do Talibã para fortalecer a cooperação militar também com o Uzbequistão, o Quirguistão e o Turcomenistão, isso é, estendendo o seu poderio bélico em toda a região. Ao manter essas nações em estado de crise permanente com seus vizinhos, diz a Gatestone, Putin atinge um dos seus dois objetivos geoestratégicos. Primeiro, impedir a expansão da OTAN para a Europa Oriental. Como nenhum outro país em conflito com seus vizinhos teria permissão de ingressar na coalizão liderada pelos Estados Unidos, lembra a Gatestone, é importante para a Rússia manter todas essas feridas abertas com a sua própria faca. E, em segundo lugar, o objetivo geoestratégico de Putin seria lançar um laço em torno da União Europeia e, sempre que possível, encorajar a deserção de alguns de seus membros. Subindo um pouco no mapa, chegamos então à Bielorrússia. A Gatestone diz que a pressão de proximidade exercida contra as repúblicas bálticas faz da estratégia russa na Bielorrússia uma substituta para abrir buracos na fronteira externa da União Europeia com hordas de imigrantes recrutados no Oriente Médio, que esse canal já vem falando há alguns dias. A Gatestone lembra também que o ativismo russo na Síria e na Líbia e sua estranha aliança com o Egito no teatro líbio devem também exercer pressão sobre a União Europeia, que acredita Putin está em uma posição fraca causada pelo Brexit e os 5 anos de incerteza, diz a Gatestone, que os Estados Unidos experimentou sob os presidentes Donald Trump e Joe Biden. Para Putin, Donald Trump mostrou-se confuso em relação ao Irã, principalmente. Ao não enfraquecer o Irã, Donald Trump teria colaborado para que Teherã estreitasse ainda mais os seus laços com a Rússia. Esse é outro ponto que lembra a Gatestone. Em outro nível, diz a matéria,
o caminho está aberto dentro do Irã para a Rússia, ou seja, um caminho abertamente pró-Rússia, seguido pela liderança khomeinista em Teherã. E isso dá a Putin, evidentemente, outra carta para jogar o pôquer da geopolítica, principalmente no cenário de investimento político e econômico. A Gatestone observa também que tudo isso é uma grande mensagem, ou uma mensagem da Rússia à OTAN, ou à União Europeia, que deve reconhecer a estatura da liderança russa em toda a região. Muito bem, em outras palavras, a Gatestone diz que Putin está financiando conflitos internos e também fronteiriços entre muitos países que poderiam ser ocupados ou aderirem à política do Ocidente, ou da União Europeia ou da OTAN. Putin fomenta a discórdia e a mantém em banho-maria, como é o caso na Ucrânia, mas aposta fundamentalmente numa deserção da Polônia do controle da União Europeia ou da OTAN ou do Ocidente, como queiram. O fato é que enquanto o Ocidente mergulha numa decadência política absurda, e a Europa enfrenta sérios problemas por conta da imposição da Agenda 2030 da ONU, a Rússia vem armando o seu tabuleiro para um futuro impossível domínio total sobre a Europa. Eu já tenho dito aqui várias vezes que em algum momento do futuro a Rússia sim invadirá a Europa, começando pela Polônia, Áustria, Polônia e assim por diante. Não estou apostando nisso nem desejando que aconteça, mas quem olha o cenário geopolítico não pode ter essas ilusões de que nada de sério está por vir. Bem, os grandes investidores que o digam, eles estão sim apostando em defesa, colocando o seu rico dinheirinho em estratégia, defesa, inteligência, armas, etc. e tal. Por que será, não é mesmo? Muito bem, eu vou ficando por aqui, já estou atrasado, hoje tive alguns problemas aqui para fazer o vídeo, alguns problemas técnicos, mas volto em seguida, assim que for possível. Até depois, fiquem todos com Deus.